Vamos ver. Guardando o Daniel Levy entrar na tela para mais um Happy Hour com o Edu. Olha ele aí, ó. Fala, Edu. Grande Levy, bem-vindo. Muito obrigado, obrigado pelo convite. Muito bom estar aqui contigo. Vamos fazer um brinde, não? Vamos. Já, ó. Cada um, olha, meu, cada um chique, hein? Eu preciso comprar um desse. Fiz para você, fiz para você. Saúde. Bem-vindo. Obrigado. Querido Levy, prazer ter você aqui comigo. Levy, para quem não conhece, só para falar um pouquinho dele, conheci ele na época de Natura, né? Foi a primeira vez que a gente se conheceu. Ele, então, era diretor e eu estava nos meus primórdios de trabalhos de empreendedorismo e tal, estava bem no começo, acho que segundo, terceiro ano e tal. Eu lembro, inclusive, de ir apresentar a Rede Ubuntu pro Levy, né? E aí, desde então, a gente vem trocando ideia, interagindo, se conectando, mas mais recentemente, a gente é parceiro de trabalho. Então, para quem está nos assistindo aqui, eu e o Levy temos feito alguns trabalhos em algumas companhias, alguns clientes, Air Liquide, né? Julius Baer, que mais? To Get, que virou Hydric Struggles. Acho que é isso. Ultragás. Então, entre outros. E a gente vai trocar ideia aqui de coisas que a gente está fazendo e tal. É um prazer enorme mais uma vez ter você aqui comigo, Levy. Para quem não te conhece, porque tem algumas pessoas que eu certeza que estão assistindo a gente que te conhecem bastante, mas tem algumas que não te conhecem, porque de repente seguem o Happy Hour com o Edu e não interagiram com você ainda. A primeira pergunta tradicional do Happy Hour com o Edu é: quem é Daniel Levy? Então, se você puder responder. E eu posso responder nessa 1 hora. Não. E não responder, né? Exato. Na verdade, obrigado pelo convite, Edu. É muito bom estar aqui contigo, muito bom estar dividindo alguns espaços aí contigo de aprendizagem e de entrega de coisas muito legais que a gente está fazendo. Então, tem sido uma empolgação poder trabalhar contigo. E, eu sou um ser humano em formação, eu me considero aí aprendendo muito, né? Estou sempre na minha imperfeição e tentando aprimorar, mas eu tenho 43 anos, sou pai de 3 filhos, do Vitor, da Manuela e da Lia, casado com a Trícia, moro em São Paulo, sou paulista e paulistano, sempre morei por aqui, exceção de 2 anos que eu fui para o Rio Grande do Sul. E a minha formação veio da engenharia, mas eu fugi da engenharia e fui para a área da gestão, fui trabalhar com planejamento estratégico, processos, a parte dura, né, orçamento, a parte mais dura da gestão, numa consultoria que hoje é a Falcone, mas comecei lá atrás na consultoria que era do Vicente Falcone, a FDG. Depois fui empreender, montei um business de consultoria para explorar pequenas e médias empresas, crescemos com esse business, acabamos vendendo esse business para TOTUS em 2005, fui para dentro da TOTUS tocar como diretor responsável pelo braço de consultoria, fiquei lá 2 anos, saí de lá, e aí acho que uma coisa importante com tudo que a gente vai falar do papo agora, em 2008 eu comecei a pensar nesse próximo ciclo, o que viria, e comecei um trabalho forte aí de autoconhecimento, foi onde esse inseto da inquietação existencial me picou e nunca mais me largou, né? E aí, nesse processo de reflexão, acabei indo para uma vida executiva, fui para a Natura, fiquei por lá 8 anos, tocando a área de gestão da Natura por 4 anos e depois tocando a linha de frente do negócio por mais 4. Em 2016, tomei uma decisão de sair da Natura e me dedicar, depois de uma passagem rápida pela BRF, que já foi um pouquinho indo para o reencontro do que eu queria fazer da minha vida nesse novo ciclo, hoje a fazer o que eu faço. Eu estou há 3 anos nessa vida tentando descobrir exatamente o que eu faço, né? Então, eu tenho certeza com o que eu quero trabalhar ajudando indivíduos, grupos e organizações a aumentarem o nível de consciência e poderem fazer o melhor que eles têm para fazer, nos diversos formatos, né? Então, hoje, cara, sou palestrante, escritor, estou escrevendo um livro, sou consultor, sou coach, facilitador de grupo, trabalho em rede, né, e tenho o prazer de uma dessas grandes conexões de rede que a gente acabou fazendo, né, há um ano e pouco atrás, e tem
tem gostado muito de trabalhar é com você, Edu. Então, esse é um pouquinho de mim, esse sou eu, né? E tô por aqui. Super legal, Levi. O tema de hoje, Levi, que a gente construiu juntos, na verdade, então estamos em casa e vamos bater papo, né? Uhum. É o EPIs para o mundo VUCA. Teve gente que me escreveu, que porra que é EPI? EPI é equipamento de proteção individual, que é, na verdade, a máscara, né? E todos os aparatos que, principalmente os profissionais de saúde, estão usando hoje em dia para lidar com a pandemia. Então, nosso insight foi o que é que líderes, né? E líderes aqui a gente está chamando dos mais variados, né? Não necessariamente precisa ser um gestor de uma grande companhia, pode ser líderes nas mais variadas formas. O que os líderes precisam de equipamentos, e equipamentos aqui, acho que de proteção, acho que não é a melhor palavra, a gente já conversou um pouco sobre isso, mas para lidar com, né? Então, equipamentos que a gente possa lidar com tudo isso. Eu queria só, antes de falar dos equipamentos, só investir um pouquinho de tempo de falar do tal do mundo VUCA, porque, inclusive, eu assisti palestras do Levi, quando eu comecei a trabalhar com ele, e o Levi fala muito bem sobre o mundo VUCA. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, porque tem gente, certamente, que está assistindo a gente que não tem a mínima ideia do que seja mundo VUCA. Então, acho que era legal você falar um pouquinho. Legal, Edu. E é legal porque o mundo VUCA é um negócio, né, como acrônimo, é um acrônimo, né, que vem do inglês, mas é um acrônimo que já está até batido, já é muito conhecido, né? Todo mundo falando sobre mundo VUCA. E para quem não conhece, eu vou falar aqui rapidamente também, não é um problema. Mas para mim, o mais legal de tudo, e parece que um pedaço da nossa vida a gente foi se preparando para estar neste momento com esse conteúdo, né? Porque o mundo VUCA, todo mundo que você fala, é verdade, o mundo é assim, ele é mesmo, tá tudo certo. Hoje, com o que a gente está vivendo nesse novo contexto, né, no dia de hoje, com a pandemia, com o Covid e tudo mais, a gente está vivendo o mundo VUCA na prática, sabe? O mundo parece que disse, se você não entendeu direito o que é mundo VUCA, deixa eu te dar um exemplo, mas um exemplo assim, na veia, que você não vai se esquecer, né? E é isso, né? Por isso que eu acho que é legal a gente rever o que é o mundo VUCA neste contexto, né? Então, o mundo VUCA, ele é o V de volátil, né? E volátil, o que é volátil? As decisões, os ciclos, os períodos de tempo em que as coisas acontecem estão cada vez mais curtos, né? Então, desde um ciclo de vida de um produto, desde um ciclo de carreira profissional, desde um projeto, mas as coisas acontecem com uma volatilidade, o que era certo, o que era certeza, ontem já não é mais hoje. Né? Você pega, há 2 meses atrás, a gente estava fazendo um plano para o futuro que foi para o ar, ele explodiu, não existe mais. E se você disser que você está fazendo um plano agora, para o final do ano, bacana, mas não vai acontecer do jeito que você está planejando, vai ser outra coisa. Muito bom exercício, né? Bom exercício, valeu, vale como, né, passatempo, mas não vai rolar, né? Então, a volatilidade é isso, é essa aceleração do clock aí, do nosso reloginho, fazendo com que a gente tenha períodos cada vez mais curtos. O U é de uncertainty, né, do inglês, vem da incerteza, então o mundo incerto. E o incerto o passado, ele pode ser uma referência, mas ele não é uma certeza do futuro. Ou seja, o que aconteceu no passado não explica mais o futuro. Então, eu como gestor, se tem um problema na minha frente que eu já resolvi no ano passado, claro que vale a pena eu recordar como é que eu resolvi daquela vez, para ver se eu consigo ideias de como podem ser pistas para resolver. Mas não é certeza que se eu resolver do mesmo jeito, se eu aplicar a mesma solução, eu vou resolver o problema. Porque o contexto mudou, porque o mundo é outro. Então, a mudança da volatilidade traz esse lugar de incerteza de que o passado não é mais referência para o futuro. Aí eu tenho a complexidade, então o C de complexo. Né? O C de complexo é o número de variáveis que atua em qualquer problema é tão grande, cada vez maior, que você não consegue mais isolar, dizer, olha, a causa está aqui. Né? Você brincou aqui no começo do PDCA, uma das coisas mais relevantes dentro de um processo mecânico, que a gente não está mais hoje nesse mundo, mas no mundo mecânico, é eu conseguir olhar para o problema e isolar a causa raiz. Então, todo mundo falava, cadê a causa raiz? Aí, meu passado falava, faz Ishikawa, espinha de peixe. Todo mundo que trabalhou com gestão lembra do que é isso. Cara, não adianta, você vai fazer uma espinha de peixe infinita, porque as causas não existem. Isso é complexidade. E a ambiguidade vem de um lugar em que a solução não é única.
Então, e na verdade, às vezes ela nem é uma solução, né? Eu tenho visto, acompanho aí os teus cafés com o Edu, e você tem falado ultimamente, um assunto que a gente pode voltar aqui sobre polaridade, né? De uma coisa ou outra, não é uma coisa ou outra mais, é uma coisa e outra. Então, às vezes a solução, ela não é nenhuma nem outra, ela é o meio do caminho, ela é o equilíbrio dessas coisas. Então, a ambiguidade não te faz ter uma única solução. Às vezes funciona por um lado, às vezes funciona pelo outro. Então, isso que é o VUCA. Ele é volátil, ciclos curtos, ele é incerto, o passado não é referência para o futuro, ele é complexo, muitas variáveis, e ele é ambíguo em diversos caminhos de solução e não necessariamente sempre os mesmos. Esse é o contexto de mundo que a gente está hoje. E é muito interessante porque a gente fazia algumas palestras, né? E aí nos trabalhos, inclusive, que a gente tem executado e tal, e é muito interessante ver que isso era uma sigla e, puta, é legal mesmo. Tinha uma coisa da tecnologia, né? A gente percebe muito claramente, né? Alguns meses atrás, a história da tecnologia impactando nossas vidas. Agora, a pandemia, como você mesmo falou, cara, ó, se você tinha alguma dúvida, se você estava negando de algum jeito, porque minha indústria, não, porque, né, eu não estou sujeito a isso, e tá, mas também não é assim. Bom, né, a pandemia veio para, né, todo mundo em casa, dá para ver o céu, sem poluição em São Paulo, né? Coisas que eram imprevisíveis, né, no nosso modelo. Quem podia imaginar, né? Também uma coisa que acontecia alguns meses atrás era uma enormidade de palestras falando sobre esse mundo novo. E a grande pergunta que todo líder tinha era: beleza, e eu faço o que com isso? Como é que eu lido com isso? Então, o foco nosso hoje aqui é isso, certo? EPIs para o mundo VUCA. Acho que é legal a gente falar um pouquinho do modelo que a gente tem usado, que você, na verdade, participou da co-construção dele. Acho que vale a pena só pontuar um pouquinho para, inclusive, pontuar, né, a agenda da nossa conversa aqui vai basear nesse modelo que você vai falar um pouquinho. Legal. Você não vai poder ter a luz agora para escrever. Consultor precisa de uma luz, Edu, pelo amor de Deus. Isso aqui, o mundo VUCA. Não, vai ter que ser nublar e rapidez. Vai lá. Legal. Acho que só vale uma ressalva do que você estava falando, de que, né, a gente estava vivendo esse mundo VUCA já há bastante tempo, né? Não é uma coisa agora por conta desta crise ou etc. Mas antes eu tinha ainda uma falsa sensação de que tinha uma parte que ainda era controlável, que ainda era mecânica, que ainda era determinada, que eu achava a causa. Eu ainda tinha esse conforto, e isso não é uma culpa do indivíduo, do gestor, esse é o nosso sistema inteiro, né? A gente aprendeu a gerir nesse mundo mecânico, nós somos filhos desse lugar. De controle, né? De controle, comando e controle, de dar ordem, da hierarquia. Então, a gente vem desse lugar, né? A gente não é uma de previsibilidade, né? Então, a gente buscava o mundo VUCA tentando encaixar nesse lugar. Né? E agora a gente está entendendo que é outra coisa, de verdade. Né? E outra coisa merecem outras ferramentas. O PDCA, ele é a melhor ferramenta para eu resolver um problema dentro do ambiente determinado, mecânico, né? do complicado. Ele é a melhor ferramenta até hoje. A questão é que o mundo virou complexo e eu não aprendi as ferramentas. Então, eu brinco que eu fico me sentindo às vezes, né, como profissional, eu olho e falo, cara, eu tô com o cinturão do Batman lá, mas tá me faltando a ferramenta para complexidade. E é nesse lugar que a gente atua, né? E para gerir complexidade, o que eu preciso como ponto principal? Eu preciso, em vez de ter que analisar e ficar analisando o problema para resolver, eu preciso sentir o problema, refletir sobre o problema para tentar algo diferente. Ou seja, eu sinto e a partir desse momento que eu reflito, eu tento evoluir o sistema atual para uma nova situação. E a partir do momento que a chave mestra de gerir complexidade é a reflexão para evoluir o sistema, para refletir, eu preciso estar inteiro. Eu, como indivíduo, não posso estar lá só na minha cabeça tentando racionalmente, cognitivamente resolver problema. Para resolver problema complexo, não é só a cabeça, é o coração, é o instinto, né, o gut, é o ser humano integral, é o ser humano inteiro lá. E por isso que o modelo de gestão para lidar com a complexidade é um modelo de gestão que não pode só olhar para o que é a organização, ou seja, como é que eu faço o plano estratégico, como é que eu desdobro o plano, como é que eu entrego o resultado. O modelo para lidar com a complexidade é um modelo que olha
Para a organização, sim, porque eu continuo precisando ter metas, ter indicadores, saber para onde eu quero com a direção, ter, né, meus objetivos, conseguir dividir trabalho, tudo isso continua válido, talvez até com outras ferramentas e mecanismos, já que o mundo é VUCA, né? Então, para dar um exemplo bobo, não adianta eu colocar uma meta anual e depois mudar de escopo de trabalho 3 vezes ao ano. O que acontece com a meta anual? Vira um plano assinado no papel para o gringo ver da matriz, ou para quem quer que seja, né, para o dono da empresa ver, o que quer que seja. Eu preciso ter alguma coisa que seja mais rápida. Mas mesmo assim eu preciso da organização. Só que além da organização, eu também preciso olhar para o sistema de gestão e entender que no sistema de gestão existe o indivíduo. Existe a pessoa que está lá, com o modelo mental dela, né, com o observador que ela é, como eu aprendi tanto contigo, né, olhar para esse observador lá da ontologia, né, de como é que ele está formando o modelo mental, né, os paradigmas que ele traz para dentro desse sistema, e a partir disso como ele significa tudo isso no trabalho, como ele significa isso tudo na vida dele, o propósito dele. E ele não está sozinho na organização. Os indivíduos, quando eles estão para organizar o trabalho, eles estão sempre em relação, ou seja, eles estão se relacionando. Na relação é onde a gente está construindo vínculo, onde a gente está gerando confiança, onde a gente está gerando efetivamente um propósito comum que motiva, que engaja e que faz a gente entregar o trabalho na organização. Então, resumindo, Edu, o que você falou o que é esse novo modelo? Né? O novo modelo, na verdade, ele pega o indivíduo, a relação e a organização e entende que esses 3 pilares são os pilares que constroem resultados, são os pilares que entregam, né, uma organização saudável, uma organização próspera. Né? Não adianta eu estressar a organização e não olhar para o indivíduo. Também não adianta eu só olhar para o indivíduo sem perceber a organização ou sem olhar para as relações que estão lá. E é impressionante o quanto, na nossa experiência e tal, a gente tende a ir para o que a gente conhece mais ou tem mais facilidade. Então, alguns gestores, alguns líderes, por exemplo, olham mais para a organização e, né, vamos montar uma reestruturação, vamos montar um novo organograma, vamos montar um outro processo, vamos montar um sistema diferente e tal. Só que aí acaba esquecendo do indivíduo ou das relações. Ou vice-versa, né? Tenho paixão por autoconhecimento, acho que meu autoconhecimento é incrível, vai mudar o mundo e tal. Só que aí acaba esquecendo de coisas mais estruturais, né? Formas de organização, etc. Ou mesmo de relações de interdependência, né? Então, o nosso papo aqui de EPIs, galera, que está nos assistindo, vai girar em torno de indivíduos, relações e organizações a serviço de um propósito, de uma identidade, né? De alguma coisa dentro de um contexto maluco que a gente está vivendo, que é o tal do VUCA, certo? Uhum. Dentro desse contexto, uma organização, a tua organização, meu caro, que tá aí lidando com tudo isso que está acontecendo, tem um propósito e, by the way, não é, eu diria que dado a realidade, nada mais importante do que ter um propósito e ter uma direção, né? Por onde começamos, meu caro Levi? E acho muito legal, Edu, só para completar o que você falou, acho muito legal que assim, isso vale para a organização, óbvio, mas vale para qualquer sistema, né? Uhum. Então, vale para o nosso sistema familiar, vale para a pessoa, né, para quem está nos assistindo aqui e que vale para o teu condomínio, né? Vale para o teu condomínio, vale para todo, né, para todos os sistemas. A gente está falando, na verdade, de regras que estão regendo sistemas. E vale para mim como indivíduo, no meu sisteminha, né? Então, eu também tenho que cuidar de mim, né, como indivíduo que estou aqui, como pai, como marido. Eu tenho que cuidar das relações e tenho que cuidar da organização ou do sistema da casa, etc. Então, na verdade, existem vários sistemas, né, em que eu posso aplicar, né, os três pilares aqui, os 3 aspectos e perspectivas. E, na verdade, por onde começar, uma coisa engraçada que na verdade, isso daqui, agora eu vou falar como engenheiro, isso são vasos comunicantes, né? Ou seja, eles são interdependentes, né? Ou seja, bom, né? Por isso que é bom trabalhar com esse cara, tá vendo? Eu jamais falaria isso, né? Quem tá me conhece aqui, jamais. Né? Então toma um gin aí. Eles são vasos comunicantes, ou seja, eles estão... o que eu faço em um afeta o outro, eles são interdependentes. Né? Então, por onde começar? Na verdade, você precisa de uma abordagem do sistema.
né? Você precisa fazer olhando para os três. E é óbvio que quando eu olho para os três, eu sempre tenho um cacuete, né, que pode ser a minha zona de conforto, como você falou, e aí é super legal você tentar sair da zona de conforto, mas também tem coisas que às vezes você fala, cara, eu estou trabalhando tanto aqui na relação, deixa eu olhar para a organização e ver que impactos que isso está fazendo. Né? A maior necessidade do momento, né? A maior necessidade do momento. E uma coisa da lei da complexidade que é muito importante, que é assim, toda ação que você toma gera consequências que você não espera. Porque como tem tanta complexidade, tem tanta variável atuando, às vezes você vai lá e faz uma coisa no indivíduo, achando que era só uma coisinha boba que você está fazendo para autoconhecimento seu, e gera impacto no sistema inteiro que você não esperava nunca. Não existe, né, assim, eu faço isso porque eu chego ali, não é nesse lugar. Mas o que você precisa fazer, para mim, se tem um ponto de partida, Edu, e é um ponto de partida que a gente comunga muito nos nossos trabalhos, é como é que você faz a jornada consciente. Para mim, tem uma diferença enorme de você entrar nesse modelo, ou entrar em qualquer modelo que seja, né? Não tem aqui certo e errado, mas você fazer qualquer coisa no escuro, porque eu tenho que ir, porque eu tenho que fazer, porque o Edu falou, porque não sei quem, ou qualquer coisa que seja, ou porque eu estou precisando, então me disseram que essa é a solução, eu vou lá e faço, e saio fazendo, só que eu estou no escuro, ou se eu estou de farol aceso, né? Se eu estou com o farol ligado aí. E para mim, ligar o farol é gerar consciência, é gerar luz, né, na sua trajetória. Eu vejo muito isso nesta época aqui, né? A gente está o tempo inteiro falando, cara, o que eu faço? E o que está acontecendo comigo, com a minha empresa, a crise, tudo mais. Ah, mas eu deveria sair, eu não deveria sair, eu deveria fazer. Não existe certo e errado nesse mundo, né? Mas existe se você está fazendo a partir de um lugar consciente ou se você está sendo inconsciente. Você sabe, Levi, até compartilhando, porque a gente não conversou depois disso, né? Eu fiz um curso aí, né? Quinta, sexta e sábado, de liderança generativa. E eles têm uma frase bonita lá que eles falaram, que é awareness creates choice. É o que você está trazendo, né? A partir do momento que eu estou consciente, que eu estou prestando atenção, eu tenho a possibilidade de escolher. De, por exemplo, escolher um caminho diferente do que eu estava no automático. Quando eu até te perguntei, né, por onde a gente começa, acho que uma primeira dica, inclusive, né, porque a gente já teve esse papo já, inclusive, olhando o modelo, muitos clientes nossos começam por lugares diferentes, porque a necessidade está em lugares diferentes. Tem alguns que estão querendo definir identidade, porque não tem a mínima ideia da identidade, propósito, valores, etc. Tem alguns que estão com questões estruturais, organizacionais, tem alguns que estão com questões relacionais, tem alguns com questões de um indivíduo, um líder que está fazendo um estrago tremendo. E não por sacanagem, mas simplesmente porque não está consciente, não está prestando atenção em certas coisas. Então, acho que a primeira reflexão em relação a esse grupo, a esse modelo e a esse momento que a gente está vivendo, é, prestar atenção, consciência que você está trazendo, então a importância da gente prestar atenção, né? Da gente estar presente. 2, escolher, né? Por onde, qual é a necessidade do momento, onde é que está doendo mais, né? E ir atrás disso, certo? E você escolhe, né, essa escolha consciente, ela vem exatamente do que você falou, que é do viver o presente. Ela não vem só da gente olhando para o futuro, para o que a gente quer, é a gente conseguindo ter a consciência do que está acontecendo aqui e agora, né? Eu dividi isso com você num outro papo que a gente teve, mas acho super legal que nesse momento de crise eu acho que vale, são alguns EPIs aqui meio, né, dicas assim de equipamentos ou de artifícios que a gente pode usar, mas nesse momento que a gente tem uma incerteza gigantesca e que ela só é maior, mas a gente já tem essa incerteza o tempo inteiro. Eu aprendi, né, eu estou me dedicando ao esporte agora, sempre gostei muito de esporte, agora brincando um pouco de triatlon aí e tentando fazer algumas provinhas para lá e para cá, e comecei a ficar, né, seguir um pouco dos atletas, tal. E encontrei um atleta que chama Daniel de Oliveira, que é um ultra triatleta, ele fez outro dia uma prova de 20 Ironman seguidos, contínuos, né, em 23 dias. Então, não importa a loucura dele, mas eu fui ouvir um pouco do que ele... Tipo, eu não tenho nem ideia do que seja isso, entendeu? Eu já não sei nem o que é um Ironman, então você imagina 20 seguidos. Esquece, imagina uma coisa... Mas
É coisa uma pra coisa caraca. grande. Isso. Então imagina coisa pra caraca. Mas a preparação que ele fala, e que para mim faz todo sentido para ser um negócio para a gente incorporar, tanto para esse papo, mas para o nosso momento atual, é que toda vez que ele pensa no tudo que ele vai fazer, no que falta, ou seja, quando ele coloca o foco de atenção dele para o futuro, para frente, ele gera tensão. E na hora que gera tensão no corpo, essa é o lugar onde você pode se lesionar no esporte, onde você se machuca, onde você tem a vontade de desistir, porque você traz um negócio que é desnecessário para aquele momento, porque para esse futuro, para os próximos 22 dias que ele tem de prova, ele não pode fazer nada por isso. A única coisa que ele pode fazer é pelo momento seguinte. Então, ele diz que o maior exercício mental dele durante essa prova toda é ele estar conseguindo se prender a esse momento que é o próximo momento. É a próxima abraçada, é a próxima passo que ele vai dar, é a próxima pedalada. Isso serve para o cara que vai fazer essa ultra triatlon, serve para o cara que vai correr 5 quilômetros e serve para a gente nessa crise. Se eu olho para hoje e falo, cara, o que vai ser no mês que vem? Vai ter projeto? Não vai ter projeto? O projeto vai cancelar? O projeto vai confirmar? Se eu coloco esse foco de atenção no lugar que eu não tenho o mínimo controle e só fico pensando nisso, isso gerou tensão em mim e vai me dar problema, vai me dar lesão, seja ela qual for, né? Então, o que me resta? Olhar para o presente, manter o foco no aqui e agora. E a partir desse presente, buscar essa consciência que a gente estava falando. E aí você tem o poder da escolha, porque eu posso escolher o próximo passo. Eu posso escolher se amanhã eu vou acordar cedo, vou fazer o meu exercício, se amanhã eu vou dormir. Isso eu posso escolher. Eu não posso escolher se daqui a 3 meses eu vou estar aqui ou estar em Porto Alegre. Eu não sei. Até porque a gente está usando referências do passado que não servem para muita que não coisa. servem para muita coisa. Exatamente. Né? É isso aí. Então, beleza. Primeiro EPI, galera, presença. Presença. Né? Consciência e presença. Consciência e presença, próxima abraçada, próxima pernada, próxima passo, próxima pedalada, na alusão do triatleta, mas no caso aqui nosso, próximo prato que eu vou lavar. Eu, pelo menos, tenho tido muito essa experiência, né, de estar aqui em casa e estar num exercício constante de presença, né, de que atividade que eu vou fazer agora, deixa eu me divertir, né, porque pode ser leve, não precisa ser pesado, e 2, deixa eu fazer isso daqui da melhor maneira possível, né, entregando. Então esse é o primeiro EPI. Teve um outro EPI que você já falou, e que eu quero só resgatar. Você falou, inclusive quando você estava explicando o VUCA, que é eu sinto. Certo? Então eu queria que você falasse um pouquinho desse EPI, e a gente trocar uma ideia, a importância das emoções e do corpo nesse momento. Tem uma coisa importante, até do que a gente falou do presente e do olhar da consciência, que é você conseguir estar curioso. E curioso é abertura. A gente não é composto só do racional, e às vezes a gente pensa que esse negócio o curtir, o planejar, o entender o que você vai fazer amanhã, a consciência é um instinto só racional, intelectual. Né? É um processo de eu ficar pensando. E não é um processo de ficar pensando. O refletir para agir é você conseguir, na presença, o estado de presença, que vem lá da teoria U, né, do Otto Scharmer, o estado de presença é você conseguir se colocar num lugar em que você tem, segundo a teoria dele lá, a cabeça aberta, né, a mente aberta, o coração aberto e a vontade aberta. Ou seja, presença é quando você está com os teus 3 centros, né, corporais no aqui e agora. Não é só a cabeça tá aqui, mas eu estou sentindo medo, e aí esse sentimento de medo me tira desse... Se você está sentindo medo e está deixando esse medo te dominar, não adianta você estar com a cabeça no aqui e agora, com o medo não controlado, controlado no sentido de não vivendo com ele, não embora, né, não incorporado em você, porque o medo é um sentimento que é uma informação, ela é importante, então não é controlar de mandar embora, mas é de absorver, entender que informação ela está te trazendo. Né? Então, se você não está olhando para os 3 centros, você não está presente. O cara que só está com instinto também e não pensa, fala, silenciei minha mente e estou dando porrada na esposa, no filho, na mãe, em todo mundo que passa perto, porque eu, na verdade, tem alguma coisa dentro de mim que está me gatilhando.
Isso não é estar presente, né? Então, um outro EPI é você conseguir, na prática de cada um de nós, né? Então, o esporte pode me ajudar nesse centramento, a meditação pode me ajudar nesse centramento, o yoga pode me ajudar nesse centramento, o ler um livro pode me ajudar nesse centramento. De novo, não tem, né? Aqui a gente brinca dos EPIs, Não tentando... tem certo ou errado, né? Mas, e não tem a receitinha do bolo de dizer, então, olha, amanhã, a partir de amanhã você tem que meditar. Às vezes, cara, se eu sou um cara mais no movimento, tudo, eu vou sentar para meditar e não vou conseguir buscar essa presença. Então, não posso dizer que a receita para todo mundo é meditar, né? Mas a receita para todos nós é encontrar alguma forma que funcione para você em alinhar os teus 3 centros, né? O racional, o emocional e o instintivo, para você conseguir se colocar nesse lugar. E aí, se você quiser me complementar aqui, super bem-vindo. Não, acho que é isso. É lindo. O que sim, acho que uma grande via é o corpo e as emoções, né? Porque a gente vem de uma cultura muito mental, né? A gente, pelo menos, e aí eu estou generalizando, tá? Eu sei que tem exceções, mas a maior parte de nós fomos educados em vai estudar, vai entender o que está acontecendo. E a gente está num mundo VUCA onde não dá muito para entender, porque, né? Não dá para entender. Então, onde é que eu busco referência? Eu busco referência no corpo e na minha sensação, nesse centro e nesse alinhamento, né? Então, se você está buscando atividades que só são mentais, por exemplo, hoje tem um arsenal de coisas do tipo séries, ou mesmo livros, né? E aí eu estou generalizando, porque tem certos livros que, inclusive, convidam você a fazer práticas e etc. Então, eu acho que sempre você tem que buscar alguma coisa que vai mexer com o seu corpo, que vai mexer com o mundo emocional, e não só com o mental. Porque o mental é onde a gente normalmente acaba. Né? E tá tudo bem, de novo, tem alguns momentos que é legal assistir série, eu assisto também, tá tudo ótimo. Agora, fazer isso só e de maneira automática e inclusive muitas vezes fugindo, porque é muitas vezes o que a gente, né, a gente não, eu já fiz, de dar umas, não quero sentir isso, deixa eu dar uma escapada, né? Agora, o quanto é um processo a gente fazer alguma prática para voltar para esse centro, para sentir, para entrar em contato com o corpo. Eu tenho feito yoga, você está fazendo, triatleta, né? Esporte, puta, animal. Tudo depende da atividade que a gente vai fazer de maneira consciente. Você pode caminhar em volta do teu quarteirão, tá valendo, se você fizer de maneira consciente, prestando atenção. Né? Pode ser qualquer atividade. Muito importante só é mexer com o corpo e mexer com emoções. E importante, Edu, dizer que do mesmo jeito que a gente está falando agora para o indivíduo, isso também vale para a organização. A organização, muitas vezes você vê a organização como um sistema, uma empresa como um sistema, você também vê essa organização no escuro, no pilotão automático, né? Aí chegou a crise, entende que a crise gera um monte de problemas, então gera um monte de demanda. Então você vê um monte de gente, ou a organização como um todo, se afogando nessas demandas. Então, preciso ver o que eu vou desligar, o que eu não vou, se eu vou ter caixa, não vou ter caixa, como é que eu sobrevivo. E que são todos problemas que têm que ser enfrentados, né? Não é assim, então tá bom, deixa aí, não, que bom, que legal. Vamos fluir, né? Vamos fluir, tá tudo certo. Não. Mas, ao mesmo tempo, aí de novo vem a polaridade, né? É o e não o ou. E também, né? Ao mesmo tempo que você tá olhando para o hard, do caixa, né, do duro de desligar a gente, de entender como é que você sobrevive, de entender que modelo de negócio. Você tem um monte de informação que esse novo tempo surgindo está te dando para você evoluir como empresa também, como indivíduo e como empresa. Então, como é que você olha para esse momento, seja na tua família, mas também na empresa, de forma consciente, olhando para o presente, e entende que emoção que tem ali, que informação, a curiosidade assim de dizer, cara, tá querendo me contar o quê? Sobre o meu produto, sobre o meu cliente, sobre o mercado, sobre que tipo de modelo de negócio diferente pode surgir. Então, eu acho que esse momento que a gente está vivendo, de novo, ele é um momento de bastante dureza, de bastante decisão difícil, mas ele é um momento lindo de inovação, de aprendizado. E a gente tem que olhar para esses dois lugares. A gente tem que incluir, integrar
na nossa atividade do dia a dia o espaço para fazer essas duas coisas. Eu vejo muita gente na organização trabalhando hoje 17 horas por dia, resolvendo pepino no home office, no homeschooling, no home o caramba 4, né? E se virando, e aí você não dá aquele, né, o cool down, você não relaxa. E aí, se você não relaxar a tua organização, se você não relaxar o teu ambiente de trabalho, você não abre espaço para o novo. E aí, daqui a pouco, passou esse tempo, e na hora que passar, fala, cara, foi duro pra caramba, tive que tomar um monte de decisão, não sei o quê. E aí, a pergunta que você fez no Café com o Edu da semana passada, de falar, e o que eu aprendi com isso? Aí a resposta vai ser, cara, eu não aprendi nada. E aí vai ter passado em vão. E não é possível um negócio, né? É isso aí. Eu reagi, né? Isso. E acho que tem uma coisa que é óbvio, tem reação e tem criação, né? É isso que Isso. né? Mas é um momento propício para criar, né? Tem uma oportunidade gigante de criação. Agora, qual é o corpo da criação? Não é da atenção, né? Uhum. Só, né? Eu não estou dizendo que você não fica tenso de vez em quando, mas só na atenção não vai rolar, né? Isso. Só na dureza, no estresse, não vai rolar. Muitas vezes inovação, criação, ideias boas vêm de um papo, de uma, né, de um happy hour, de um bate-papo. Então, acho que tem uma coisa importante aqui que você está trazendo, que é, inclusive, os líderes poderem sentir como está a organização, como está a tua equipe. Entra no virtual e sente a galera. Dá para sentir. Você já fez, eu já fiz vários treinamentos virtuais onde a conexão emocional é absurda. Vai dizer que assim, porque a gente está virtual não dá para sentir. Não, dá para sentir pra caraca. E esse para mim é um EPI da relação, sabe? Quando a gente fala lá a perspectiva da relação, que é como é que você cuida da relação, como é que você mantém proximidade na relação, né? E na relação com a esposa, na relação com os filhos, na relação com a equipe, né? Na relação com o mercado, em todo lugar, como é que você se mantém com proximidade, com transparência, com vulnerabilidade, né? Não é o cara que vem fechado eu sei tudo, agora nós vamos passar por isso e vamos lá. Você não sabe, né? Então conta para a tua equipe que você não sabe. Como é assumir não saber, né? Como é assumir não saber. Então, da onde? Porque isso tudo gera uma palavra que na relação é a mais importante, que é confiança. Confiança. E uma coisa que, né, a gente tem visto cada vez mais é que não importa se a gente vai abrir mercado, fechar mercado, como é que vai ser, quarentena, não quarentena, agora o Dória vai abrir a partir ou não vai, não importa. A gente só vai voltar a viver uma vida diferente da que a gente está agora, que não é mais a vida normal, ela não existe, é mais uma vida diferente, quando a gente tiver confiança. Minha esposa trabalha no segmento de turismo, tem apoiado muito esse segmento, é um dos segmentos que mais sofreu, e ela fala muito disso. Quando é que você vai voltar a viajar? Você só vai voltar a viajar na hora que você confiar que você pode ir para lá. Não adianta dizer, o parque está aberto. A Disney já disse, ela não vai abrir esse ano mais. E não importa o que aconteça nos Estados Unidos de abertura e fechamento. Ela falou, eu não vou abrir mais esse ano. Por quê? Porque não vai ter confiança para eu ir para lá. Ou para o parque ter um número de pessoas até que ele consiga estar aberto, operacionalmente ser rentável para isso. Então, ela não vai abrir esse ano. O destino de lazer, né, que eu tenho aprendido aqui de novo com a minha esposa, é um dos que mais vai sofrer por conta disso, porque você volta a fazer negócio e até com uma certa restrição, mas você vai ainda. Mas o lazer é só na hora que você tiver profunda confiança, né, que você pode. E isso serve para a relação. Né? A gente está vendo na relação hoje, a gente falou lá do propósito, da identidade, a gente está numa verdadeira hora da verdade com as empresas. As empresas, a gente sempre usava, né? O consultor fala sempre, quando você fala, o que é visão, missão, propósito de uma empresa, a gente fala, é aquilo que você de fato tem e que você não abre mão nem dos dias mais adversos, né, que você tem, não é aquela coisa colada na parede, é aquilo que você vive. Você fala, bacana. Agora a gente está vendo isso na prática. A gente está vendo a empresa que está administrando uma demissão em massa coerente ou incoerente com os valores? Dizendo que respeita ou não dizendo que respeita? Né? Ou fazendo de um jeito respeitoso ou não fazendo de um jeito respeitoso? Fazendo alguma coisa com o cliente que tem a ver com o valor dela ou não? Como é que ela está sendo útil para a sociedade, como ela diz lá no valor dela? Ou ela está só no seu
né, no seu Orna ou lugar. não orna? Orna ou não orna, exatamente. Então agora a gente está vendo, né, nesse lugar a coerência e a confiança que a gente está construindo na relação. Relação entre marcas, relação entre pessoas, relação entre empresas. É desse lugar que a gente está vivendo e testemunhando nessas empresas. E aí eu acho que tem um EPI que você acabou de falar, que é a importância de propósito, né? E eu Perfeito. acho que a gente está já caminhando para o fechamento aqui. A importância de propósito nesse contexto, né? Principalmente nesse contexto de pandemia, né? Isso aí. Uma das coisas mais importantes do mundo VUCA como um todo, né? Se o mundo VUCA, tudo é esse lugar que você fala, putz, eu não consigo, na verdade, ter uma âncora, né? Ter um ponto firme em tudo, porque tudo é volátil, tudo incerto, complexo, ambíguo. Então, é tudo meio, né? Parece areia movediça, né? Porque vai se mudando o tempo inteiro, vai moldando ao contexto, né? Os limites vão se alterando. Então, quando você olha para tudo isso, fala, cara, o que é perene nessa história, né? Aonde eu posso olhar e falar, tá bom, mas então se tudo muda, a gente não se referencia a nada. O que é Onde é que eu perene? tenho referência, né? Onde eu tenho referência? O propósito é o lugar que dá referência, né? Não é o modismo de ter, de novo, uma frase de efeito na parede. De fato, o lugar aonde a alma da empresa está colocada, né? Que é para onde ela vai. E o propósito é importante nesse nível, né, no nível mais aspiracional e da gente olhar para a direção. E um outro EPI que eu acho que é importante, Edu, falar aqui, que tem a ver com o propósito, mas ele é um lugar menor até do propósito, é o líder hoje, nesse contexto de crise e de incerteza geral, o líder ele tem uma responsabilidade de ajudar a delimitar o tanto de coisa que está acontecendo, ou seja, reduzir barulho e ajudar a dar um pouquinho de direção. E ele não precisa ser o cara que sabe a direção, etc. Mas ele é o cara que promove Ele esse cria o processo de contexto para isso, né? criar contexto para a gente levar para a direção. Então, porque se você tem um sistema complexo e você não dá limite nenhum, e você começa a aumentar, ele deixa de ser complexo, ele vira caótico. Né? É isso, né? A evolução do complexo é o caótico. No caótico, você não tem mais limite, você não tem nada. E aí é um negócio, aí é a explosão mesmo. Como é que você faz a sua empresa, como é que você faz a sua família, como é que você faz a sua vida não virar um caos? É você conseguir colocar alguns pequenos limites. Só que esses limites, eles não são estáticos, eles são dinâmicos, eles vão evoluindo. E como é que eu sei para onde que eu vou levando esses limites, ou pelo menos como é que eu vou dançando com esses limites? É no caminho do propósito. Esta é a importância desse EPI propósito. E para mim tem um outro EPI que é o EPI do direcionamento, o EPI da direção, do limite, né? De conseguir colocar contexto e limite para a gente poder atuar. Outro EPI é liderança, né? E a liderança. A Exatamente. liderança, né? E os líderes poderem investir no seu próprio desenvolvimento, na sua própria aprendizagem. O que é que você precisa aprender nesse momento? É uma tecla que a gente está batendo forte, né? Aliás, falar nisso, o que é que você está aprendendo agora? Que eu vou falar também, e aí a gente vai terminar nisso. Eu tenho primeiro tentado praticar esse lugar de relaxar o sistema, né? Ou seja, de tentar entrar na quietude. Uma das coisas que eu estou mais aprendendo hoje eu sou o cara do fazer. Né? Eu sou o cara, eu estudo um pouco de enneagrama, e eu sou, né, um tipo que vai para a realização, que é o cara que, né, no fazer, no pegar. Então, na hora que começou a estourar, né, o negócio da crise, pandemia, eu comecei a me planejar assim, o que eu preciso fazer? Entra em contato com o cliente, conversa com ele, ajuda, entra no comitê de crise, vai. Eu comecei a me preencher nesse lugar. E começou, por outro lado, a me dar um vazio. Né? Então, um primeiro aprendizado que eu estou tendo é como é que eu não faço. O não fazer tem sido um baita de um aprendizado. Super exercício, né? E tem me levado para um lugar que é o não fazer e aceitar esse lugar de deixar as coisas emergirem. Então, por exemplo, essa é a primeira live que eu faço. Eu já queria fazer 200, mas eu falei, eu não sei se há um movimento, então deixa eu não fazer. E deixa as coisas acontecerem do jeito que elas têm que acontecer. E tem vários outros aprendizados aqui, mas esse eu acho que é um dos grandes aprendizados aí. Meu aprendizado está ligado a uma coisa que a gente já conversou, que é a presença. Eu tenho a tendência, a minha cabeça tem a tendência de ir para o quilômetro seguinte, para os próximos 19 Ironmans, aquilo que a gente estava falando. Então, o exercício de, tá aqui, né? De estar aqui com você, de estar, cada atividade, sabe?
e estar inteiro, super exercício para mim, tem sido incrível. Minha última semana, por exemplo, tem sido muito mais prazerosa, porque acho que eu estou caminhando nessa jornada, né? Tem uma pergunta da Deinha aqui, como liderar em momentos de crise e caos? Acho que uma resposta rápida, né, pelo tempo que a gente tem para isso, Sim. Primeiro, a gente tem que tomar decisão curta. Decisão curta é sentir o ambiente, entender a informação que você tem naquele momento e tomar a decisão. Aprendi na holacracia isso, que é você tem que tomar a decisão no último momento responsável e a menor decisão possível. Porque senão tem tanta informação nova acontecendo o tempo inteiro que na hora que você tomar uma decisão, se ela for muito longa, você tomou a decisão errada porque tem mais informação vindo. Com o que eu tenho de informação neste momento e para o menor pedaço de decisão que eu preciso tomar, qual é a decisão? E você vai tomando decisões pequenas, mantendo a proximidade com o time, porque o time tem que ir refletindo o tempo inteiro, né? E mantendo esse ambiente de confiança, de olhar para o todo, de acolher os sentimentos de todo mundo juntos. Eu acho que esse seria vamos assim, o rápido aqui, prático, para começar a tomar liderança e gerir dentro desse ambiente de grande complexidade. Muito legal. E sendo verdadeiro com o nosso complemento, com a nossa parceria, eu complemento a tua resposta na história do sentir, na história de, cara, como liderar, incluir o corpo e as emoções na equação. Líderes não foram treinados para isso até agora. E acho que um dos maiores trabalhos que a gente tem feito é isso, é o hard e, cara, é isso, o corpo, você vai ter que fazer. E não é abraçar a árvore, e não é inteligência emocional, né? É ser humano. É isso aí. Acho que a pandemia está convidando a gente a ser humano, ser cidadão do planeta. É coisa simples, básica, tão fundamental. E uma coisa importante que eu acho que é legal, assim, quando a gente vê uma crise, eu aprendi isso com um amigão, o Arthur Tacla, né, que é um querido amigo nosso. O Arthur um dia me disse, quando tem uma crise, é porque uma nova realidade já surgiu. A gente só não conseguiu enxergar ainda onde ela está. E aí a gente tem duas escolhas, se entregar para ela e ir para esse movimento e refletir em cima dele, ou resistir, brigar, causar tensão, etc. Então, eu acho que tem um baita convite aqui nosso, que né, nesse sentir e no tudo mais, tem uma coisa nova emergindo, já está aí, e a gente está, como humanidade, resistindo a ela. A gente precisa olhar para ela, encarar essa nova realidade e saber aceitá-la, aí sim entrar nesse fluxo da vida, né, e conseguir sair do outro lado melhor do que a gente entrou. Pega teu copo aí, Levi. Que queridão. Brinde, valeu. Obrigado de coração pelo papo, delicioso. A galera adorou, pelo visto, pelos comentários. Ficou um gostinho de quero mais. Vamos fazer de novo, certamente. Prazer é todo meu, Edu. Obrigado, cara. Valeu.